Olá pessoal, tudo bem? Acabou de sair o decreto da Prefeitura, que é o decreto 14.682, que estabelece aí a nova paralisação que vai acontecer aqui em Campo Grande a partir do dia 20 e a partir do dia 22, próximo agora, até o dia 28 de março. Bom, no decreto estabelece que todas as atividades deverão estar suspensas, ou seja, não vai haver trabalho, não vai haver circulação de pessoas nesse período do dia 22 até o dia 28 de março. Contudo, ele estabelece algumas atividades que ele coloca no anexo único do decreto, que desde que respeitadas as condições de biossegurança, essas atividades poderão funcionar normalmente. Eu vou falar dessas atividades logo adiante. É importante dizer o seguinte, que nesse período em que as pessoas, esse período que existe a restrição de circulação, restrição de funcionamento das atividades, eles vão antecipar os feriados municipais do dia 20, do dia 13 de junho e do dia 26 de agosto do ano de 2021, ano corrente, e do ano de 2022. Então, os feriados que vão acontecer agora, municipais, que vão acontecer agora esse ano e no ano que vem, serão antecipados nessa semana para que minimize o impacto dessa paralisação, né? Não vou fazer juízo aqui dessa minimização, porque a gente sabe que o fechamento por uma semana é uma situação muito trágica para muitas empresas, muito de nós, inclusive, né? Mas vamos lá, vamos falar do decreto. Ele estabelece que quando há essa antecipação de feriados, as pessoas que trabalharem durante esse período, elas deverão receber as horas extras, porque está trabalhando no dia de feriado. Quem não está na atividade essencial, como eles colocam ali as atividades, que poderão funcionar. E essas pessoas ainda assim funcionarem, primeiro, elas estarão sujeitas a uma penalidade estabelecida aqui no decreto, tá? Então, ele traz um problema, existe um problema em funcionar fora da lista das atividades que ele menciona aqui. E quem fizer esse trabalho também fica sujeito ao pagamento de hora extra para os funcionários que trabalharem nesse período. Essa é a linha de pensamento que todo mundo está tendo. Porém, existe uma situação seguinte, que as pessoas que têm a permissão de trabalhar, elas não vão antecipar feriado. Então, essas pessoas que têm a permissão de trabalhar, elas não deverão ou não estarão sujeitas ao pagamento de horas extras. Pelo menos é esse o nosso entendimento, tá? Então é uma restrição total, ou seja, não pode trabalhar. E quem puder trabalhar, conforme a lista, essas atividades elas deverão respeitar o toque de recolher que já está em vigor desde o início dessa semana, que é das 20 horas até as 5 horas do dia seguinte. Então aquele decreto ainda está valendo, mesmo para as atividades que ainda nessa situação de paralisação elas poderão funcionar. O decreto entra em vigor a partir de hoje, porém a paralisação ocorre a partir do dia 22 até o dia 28. Quais são essas atividades? Eu vou colocar em algum lugar aqui para vocês acompanharem, talvez mandar a relação em PDF, a gente está organizando isso aqui ainda, tá? Mas as atividades no escopo geral significa o seguinte, que supermercados, centrais de abastecimento similares, desde que não façam um consumo no local. Então, supermercados, centrais de abastecimento, ele não fala conveniência, mas eu até coloco conveniência aqui porque são similares, né? Essas atividades que trabalham com manipulação de alimentos, com fornecimento de alimentos, elas poderão funcionar desde que não façam um consumo dentro ou ali a gente vê nas conveniências, o pessoal consumindo do lado de fora. Isso está terminantemente proibido. Padaria pode funcionar, mas não pode servir absolutamente nada no local. Lojas de alimentação para animais, os pet shops de animais, né? Elas poderão funcionar para a venda de ração e a assistência veterinária somente para atendimentos de urgência e emergência dos animais. Templos e igrejas poderão funcionar. Aqui ele não menciona o tipo de funcionamento, só coloca templos e igrejas. Então a gente remete lá para o
para o decreto anterior, que ele traz ali um escopo de quantidade mínima de pessoas, 50%, desde que também atendidas as condições de biossegurança. Atividades relacionadas a serviços jurídicos, serviços contábeis, exceto na forma presencial, né? Mas, vale dizer o seguinte, que a gente vai estar aqui no escritório nesse período, né? O decreto assim permite, né? Mas não poderemos nesse período fazer atendimento presencial, mas estaremos aí nas nossas redes sociais, estaremos no WhatsApp, estaremos atendendo o telefone, atendendo os e-mails, para aquelas pessoas que ainda podem permanecer trabalhando, poder fazer esse contato com a gente e a gente poder estar auxiliando com o nosso serviço. Comercialização de combustível, gás e água está liberado. Atividade industrial de natureza contínua e manutenção necessária ao parque industrial. Eu entendo o seguinte, que atividade industrial de maneira contínua é aquela atividade industrial que não pode encerrar o funcionamento da máquina. Existem as atividades que a máquina tem que funcionar 24 horas e essa está liberado. Aquela atividade industrial que você pode fazer uma pausa na produção, pelo que eu entendi aqui do decreto, essa atividade não está permitida. Está permitido somente atividade contínua, ou seja, aquela que não pode parar a atividade industrial. Farmácias está liberado. Aqui tem uma pausa, porque farmácia está liberado, mas e a pessoa, o comércio atacadista que fornece para a farmácia? O decreto ele não trouxe nenhuma informação aí nesse sentido. O decreto anterior do governo do estado, ele fala de serviços de assistência à saúde, eu não tenho ele aqui agora, mas ele coloca isso de uma maneira mais ampla. Então eu entendo que as atividades de comércio atacadista de produtos destinados à farmácia, medicamentos e afins, elas poderão também funcionar nesse período, tá? Do dia 22 ao dia 28. Serviço de hotelaria está liberado, transporte de material perecível e material de construção está liberado, serviços de públicos essenciais e inadiáveis também está liberado, borracharia, assistência à saúde, incluídos serviços médicos odontológicos, somente no caso de emergência e de urgência. Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e hospitalares e prestação de serviço em gestão documental para atender as necessidades essenciais da área de saúde. Ele não coloca aqui somente emergência, ele deixou meio em aberto isso aqui. Então, eu entendo que os serviços médicos, de uma maneira geral, eles estão liberados em virtude não haver essa clareza aqui dentro do anexo 1º do decreto. O transporte coletivo intermunicipal está liberado, o transporte de passageiro por táxi aplicativo está liberado, o transporte coletivo municipal, aqui o transporte coletivo comum, está liberado, serviços de call center, funerários, serviços de autoatendimento bancário, os caixas automáticos 24 horas, estão todos liberados. Tecnologia da informação e data center para suporte das atividades aqui elencadas. Como eles trazem uma quantidade grande de atividades aqui elencadas, inclusive atividades públicas de serviços essenciais, no caso os serviços de saúde, então o serviço de tecnologia, para atender essas áreas, ele também está liberado. Tá? Transporte numerários, que seria o transporte de valores, produção e distribuição de combustível está liberado, atividades agropecuárias e serviços de produção, pecuária e cultivos também está liberado, a parte do agronegócio está tudo liberado, serviços mecânicos para atender as atividades aqui elencadas também está liberado. Isso é uma situação, acaba sendo uma situação ampla, né? Não está liberado o serviço mecânico para você fazer o atendimento particular de uma determinada pessoa, aqui ele não está permitindo, mas o serviço para atender as empresas, principalmente nessas atividades aqui, está liberado. Comércio de peças para veículos e atividades elencadas exclusivamente por delivery. O comércio de peças está liberado, porém não com atendimento presencial, apenas com atendimento por delivery, né, para atender os serviços mecânicos, inclusive dessa área aqui, das atividades que estão permitidas. Manutenção, instalação e reparo de máquinas e aparelhos, objetos das atividades aqui elencados e de baixo risco.
Ou seja, falou lá da indústria, então a manutenção da indústria está liberado, né? Desde aquela indústria lá que está em funcionamento. Então, algumas atividades auxiliares a essas atividades que estão aqui elencadas como liberadas, essas atividades auxiliares também estão liberadas justamente para poder atender a atividade principal aqui liberada. Aí ele coloca serviço por delivery em geral liberado, serviços cartoriais, de higienização, postais, os serviços de condomínio, serviços educacionais, se executados na modalidade EAD. Aqui pega na questão das escolas, tá? As escolas somente está liberado desde que seja através do ensino à distância, ali, através do ensino da internet. O ensino presencial ele está proibido aqui de acordo com o decreto publicado agora. Então é isso. Eu vou listar todo esse anexo primeiro, vamos colocar em algum lugar aqui para vocês acompanharem também. E à medida que vocês tiverem dúvida, vão colocando aí para a gente poder esclarecendo uma a uma. Por enquanto é isso, e fique com Deus e vamos rezar para que a gente consiga sair dessa situação o mais rápido possível. Grande abraço.